Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à minha casa, à nossa casa. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. Hoje, um dia muito especial, eu vou unir o útil ao agradável no dia de hoje. O que eu vou fazer? Hoje eu vou trazer um cliente meu, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu faço consultoria em restaurantes, pizzaria, principalmente pizzarias, que é meu forte. Além de ser chefe de cozinha, sou consultor gastronômico e presto consultorias a restaurantes e pizzarias, principalmente pizzarias. Voltando ao assunto, é o seguinte: hoje eu vou trazer uma deliciosa receita de que meu cliente está com dúvida, no qual ele procura saber o que ele está errando na montagem de esfirras. Sabe aquelas esfirrinhas abertas que a maioria das pessoas já conhecem? Mas ele está errando ali numa dúvida ou outra, e a gente conversou, bateu bastante papo, ele pediu. Então o pedido dele foi que eu fizesse as esfirras na minha live. Então não tem problema nenhum. Vou fazer umas esfirrinhas muito saborosas aqui de alguns sabores. E aí com isso eu provavelmente devo sanar ali a dúvida dele. Espero que sim, né? Então eu espero que você curta bastante. A massa eu não vou fazer porque eu precisava que ela descansasse e tudo. Então já fiz, já está previamente feita. Só que a massa já está lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, de pizzas que eu fiz anteriormente. Então não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Então mais aqui é dúvidas com relação a recheio e o que utilizar na abertura das minhas esfirras. E aí vocês vão entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Então ó, chega de delongas que eu estou falando demais. Vamos meter a mão na massa? Literalmente hoje metendo a mão na massa. O que eu vou fazer? Hoje eu vou utilizar farinha de milho. E por que a farinha de milho? A farinha de milho, ela não agrega mais farinha, se fosse o caso de trigo, mais farinha à minha massa. Então a minha massa não fica mais grossa por causa disso. A farinha de milho, por ser mais granulada, ela não afeta diretamente a receita da minha massa. Então eu vou colocar aqui no centro da mesa um punhadinho, pouca farinha de milho. Eu não preciso encher a minha bancada de farinha, então pouca farinha de milho. Eu já tenho bolinhas já previamente descansadas e fermentadas. Vou apertar com 3 dedos o centro da massa, 3 dedos, para respeitar a borda. E a borda eu vou deixar com aproximadamente 1 centímetro de espessura, para ela crescer toda redondinha e com aquela borda bonita, brilhosa que a gente conhece. Então eu vou apertando aqui o centro da massa, perfeito? Se eu perceber que está grudando no meu dedo, eu volto a bancada, aperto só o centro com 3 dedos ao centro da massa e ela vai esticando, aumentando de tamanho e o centro vai ficando mais fino, perfeito? Então, dessa forma, eu vou aqui fazendo a minha esfirrinha aberta. A gramatura da minha bolinha, é de 60 gramas. 60 gramas. Olha como ela tá bonita. Eu vou deixar descansando aqui, já faço mais 2 e vou botando nas minhas formas e já vou pré-assando as minhas esfirras para vocês verem o resultado. Mesma coisa, 3 dedos, aperto, percebi que está colando, volto, preencho toda a parte da minha massa com a farinha de milho e vou apertando, respeitando aqui a minha borda de 1 centímetro, Consegui colocar 6 dedos, ou seja, 3 dedos de cada mão dentro da massa, eu vou empurrando a massa para que a gente possa abrir o disco. Vamos lá. Perfeita. Mais umazinha. E a gente já vai, eu vou colocar mais um pouco de farinha aqui, olha. Olha a quantidade de farinha que a gente usa para a montagem das nossas esfirras, para abrir a massinha das esfirras. Eu não tenho aquele desperdício
de farinha de milho, ou se outro tipo de farinha, é só a farinha que a gente tem que abrir aqui a massa para não deixar com que ela grude, simples assim. Não tem excesso de farinha, nada disso, não tem perda, não tem desperdício. Então vou beliscando aqui a massa, respeitando a borda. De novo. Simples assim. Perfeito? Então o que eu vou fazer? Já vou, minha forma está devidamente seca. Um pouquinho, só um punhadinho de farinha para que ela não grude. Ok? Simples assim. Se você quiser, claro, uma esfirra um pouco maior, é só você aumentar a gramatura na sua bolinha e já está feito. Com relação à carne, vamos lá, eu vou fazer uma esfirra de carne, uma esfirra de frango, de calabresa. Tem aqui uma imensidade de sabores que a gente pode fazer nossa cobertura. Eu tenho aqui 300 gramas de carne moída. 300 gramas de carne moída. Metade, vou tirar aqui, vou limpar a bancada. Repetindo, eu tenho 300 gramas de carne moída, metade de cebola picada, ou seja, 150 gramas de cebola picada, ,50 gramas de tomate picado sem o miolo, sem os caroços, só a carne, só a polpa do tomate. 50 gramas de pimentão vermelho picado também. E agora 6 gramas de sal. 6 gramas de sal. Um suco de meio limão. Suco de meio de limão. E uma colher de sopa de salsa. A salsa é opcional. Pode ser orégano, para dar aquela lembrada na pizza. Pode ser a erva que vocês quiserem ou não quiserem colocar, não tem problema nenhum. Misturo. A acidez do limão, além de proporcionar sabor à nossa carne, ela dá uma cozida na carne. Então ela fica muito saborosa. Esse tempero fica muito saboroso. Opcional também, aqui eu não vou utilizar, mas é opcional, um pouco de pimenta. Pimenta preta cairia muito bem aqui. Em torno de 5 gramas de pimenta já é satisfatória. Pronto. Coloco ao centro da massa uma dose generosa. E agora eu espalho, eu posso espalhar com a ponta dos dedos, empurrando para fora da massa. Vocês conseguem perceber? Para fora, respeitando aquela bordinha que a gente deixou. Ok? Então, de novo, coloco ao centro, e aperto para fora, respeitando aqui a nossa borda, a borda que a gente deixou da nossa massa. Mais uma vez, uma dose generosa de carne.
um pouquinho. E vou empurrando para fora. Posso utilizar a colher ou posso utilizar a ponta dos dedos, dessa forma, e vou empurrando. Pronto. Vai a primeira fornada para o forno. Primeira leva vai. Agora, vamos aproveitar para fazer outro sabor. Volto aqui a minha farinha. Um pouquinho ao centro. Nossa bolinha devidamente fermentada. A primeira já está. Eu fiz a primeira vez, percebi que ela colou, eu viro a massa e faço com que a minha farinha ela entranhe aqui na massa para que ela não grude. Simples assim. E essa farinha, por ser granulada, um granulado duro, mais grosso, ela não entranha, não incorpora a minha massa, ou seja, a minha massa ela não fica mais dura e mais ressecada por causa disso. Então por isso que se utiliza uma farinha mais espessa, mais grossa, como a farinha de milho, por exemplo. Há quem utilize farinha de sêmola. Eu prefiro que a minha farinha de milho, até porque ela dá um pouco mais de crocância do que a de sêmola. Então, além de custo de a farinha de milho é muito mais barata. Pra vocês perceberem a quantidade mínima que eu estou polvilhando de farinha para minha forma. Essa aqui eu vou fazer de frango com requeijão. Então frango devidamente cozido e temperado. Mesmo processo, ponho ao centro. E agora eu venho com requeijão. Já está mais uma pronta, mais uma fornada pronta. Mais um punhadinho de farinha no centro da mesa. Três dedos ao centro da massa. Percebi que eu não consigo esticar mais esses três dedos. A gente tem a opção de abrir desta forma, ok? Sempre respeitando a borda, ou beliscando a massa, porque o nosso centro aqui já está muito fino, então eu vou beliscando a massa, porque a parte da borda ainda está um pouquinho mais grossa, então eu faço isso para que ela cresça
sem furar a minha massinha. Só um pincelado, só uma pulverizada de farinha. Junto a farinha ao centro. Grudou meu dedo, virei, já não gruda mais. E vou apertando. Se vocês tiverem uma bancada, presta o plástico filme para mim. Se vocês tiverem uma bancada áspera, porosa, que não seja lisa, vocês podem utilizar da seguinte forma: antes de mexer com a farinha, antes de começar qualquer processo, você abra um plástico filme de ponta a ponta da sua bancada. Aqui ela não vai grudar por causa da farinha, porque eu já comecei o trabalho. Mas antes da sua bancada, você abre e aí sim o plástico gruda a sua bancada porosa. E aí você começa a trabalhar a massa do mesmo jeito que fizemos aqui. Aqui ela não vai grudar, como eu falei, tem farinha, então já não vai aderir como deveria. Aqui, por exemplo, aderiu. Olha, aqui não tem farinha, aqui aderiu. E você trabalha tranquilamente, perfeito? Então é uma solução para sua bancada se for porosa. Não é o ideal, seja porosa, entretanto, é uma solução, é um paliativo. Então é fundamental que você elimine a porosidade da sua bancada. Vocês estão percebendo que não tem excesso de farinha na minha bancada, nem na minha massa, para não ter desperdício. E as massinhas estão saindo perfeitas. Perfeitinhas. Grudou, virei, já não gruda mais. Agora eu vou utilizar calabresa. Por cima da calabresa, um punhado de mussarela, para criar aquela elasticidade na minha massa quando eu morder, aquele puxa, né? Quando eu morder, porque aqui a massa não, vocês perceberam que eu não coloquei molho. Então se ficasse aqui somente a calabresa, essa esfirrinha ficaria um pouco ressecada.
Mais uma fornada. Vocês observam? Vocês podem observar que aqui está bem fino. E aí a gente vai apertando as laterais para deixar somente a borda arredondada. Então é extremamente importante a gente respeitar a borda. Essa por último, vou fazer de presunto. Um pouquinho de salsa. E o requeijão para finalizar. Esse por último acabou o meu requeijão, então a gente acrescenta aqui mussarela para que seja feliz para todos. Mais uma fornada.
preparar minha bancada para foto. E eu espero que vocês estejam gostando. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida do meu cliente. Espero que vocês estejam gostando da simplicidade. Hoje foi destinado aos recheios e coberturas da nossa esfirra, da nossa esfirrinha aberta. Perfeito? Então, esse requeijão é um requeijão caseiro, foi eu mesmo que fiz. Essa massinha da carne é muito saborosa, muito deliciosa, suculenta. Então, vocês perceberam que ela está parcialmente crua. A gente trabalha com ela parcialmente crua. Por que parcialmente? Porque o limão, o ácido do limão, ele cozinha a nossa massa. Então, devido a isso, então é parcialmente crua e ela vai assim para o forno. Perfeito? Então, ela fica suculenta. É uma suculência maravilhosa. Então, que maravilha. Tem alguém falando alguma coisa, João? Vai passar a receita e quantas esfirras renderam? Esse aqui tem 600 gramas de massa, aproximadamente, 600 gramas de massa. Renderam 9, 10, 11, 12, 13, 14 e ainda sobrou uma aqui, ok? Então dá 15 massas aproximadamente. Posso fazer a conta rápida para vocês. Utilizamos 60 gramas de massinha. 60, 6 vezes 10, 600 gramas. Então tinha mais um pouco. 600 mais 5, 6 vezes 5, 30. Dá 900 gramas. É mais ou menos isso. Dá 900 gramas de massa. Dão 15 discos. 15 esfirrinhas. Porque cada bolinha dessa tem 60 gramas. Perfeito? Então rende bem, rende muito. Lembrando que 1 kg de farinha dá para 1,6 kg de massa. Para vocês terem uma ideia Essas receitas você já passou lá. É a mesma receita que eu utilizo para minha pizza, que já tem nas minhas lives lá atrás, por isso que eu não fiz a massa hoje. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação à massa, volta nas minhas lives, tem lá, eu tenho certeza que tem, eu já fiz. E hoje eu me dediquei mais à cobertura das pizzas, das esfirras. E o processo, o que eu utilizo para a abertura, como eu faço a abertura da minha massa, perfeito? Então eu utilizei aqui farinha de milho, poderia ser de sêmola, é uma farinha mais grossa, mais espessa do que a própria farinha de trigo, para não ressecar a minha massa, perfeito? Então fica a dica. Então tem aqui, fizemos a conta agora de cabeça, porque estava aqui a massa, então fizemos de cabeça a nossa continha aqui. Eu espero que tenha acertado na matemática e tenha sanado a dúvida de vocês. Vamos lá, vamos ver mais uma fornada saindo. Mais 2 minutinhos está pronto aqui a minha massa, minha fornada de esfirra. E uma coisa que eu quero que vocês observem, um pequeno detalhe. Tudo isso foi feito com forno caseiro. Foi a partir de casa. Poderia ter feito essa live lá no restaurante, no trabalho hoje, que eu estava trabalhando, mas eu vim para casa e eu quis mostrar para vocês que essas deliciosas esfirras foram feitas a partir de casa. Então é possível vocês fazerem coisas espetaculares com forno de casa, com fogão de casa. É só conhecer, cada fogão tem suas peculiaridades, cada forno tem sua peculiaridade. Todos os fornos são bem diferentes, apesar de ser a mesma marca, enfim, mas tem a sua diferença. Um queima mais atrás, outro queima mais do lado, não chega a ter temperatura ideal, então tem que ter ali um detalhe específico que você tenha que fazer, acrescentar algumas pedras por dentro, enfim, detalhes específicos para aumentar a temperatura em contato com o seu produto, mas no fim dá sempre certo. Sabendo fazer das técnicas corretas, você consegue um produto perfeito, um produto de qualidade, tá bom? Então deixa eu observar aqui a outra fornada que está quase pronto.
que a gente vai trazer para vocês aqui, para tirar foto, que a patroa já tá ali com a mão na massa para fazer aquela bela foto, e eu tô doido para provar aqui para vocês verem a delicadeza dessa massa, a delicadeza como tá essa finalização aqui, tá perfeita, tá muito legal. Eu sei porque eu já comi algumas mais cedo, então tá bem saborosa, tá bem gostosa, tá bom? Ver se eu consigo tirar já para vocês. Olha, eu já consigo tirar. Tá um pouquinho mais clara, mas já consigo mostrar para vocês. Poderia ficar um pouquinho mais escura, mas não quero me estender muito para também não esfriar as outras, né? Então olha que maravilha. Olha que perfeição. Olha que perfeição. Olha como é que tá. Agora eu vou mostrar para vocês como está a delicadeza dessa massa. Olha isso. Olha que maravilha. Bonito, né? Vou pôr aqui para foto. Pronto. Esse aqui eu vou tentar comer porque tá quente. Esse requeijão está quente, eu acho que eu vou trocar. Vou pôr aqui. Porque esse requeijão tá bem quente, é saboroso, foi o que fiz. É muito bom esse requeijão. Olha isso. Olha. Olha a fermentação dessa massa. Vocês conseguem ver os buraquinhos daqui? Não sei se conseguem ver. Dá pra ver? Mais ou menos, tem um pouquinho. Consegue? Ok. Fermentação dessa massa? Perfeita. Muito bom. Muito, muito bom. Eu gosto da crocância do milho por fora, aquela mordidinha que ela fica crocante. Fica genial, fica fantástico. A mussarela dá aquele puxa, a calabresa saborosa como sempre. Eu não precisei agregar molho nenhum aqui, tá perfeito, tá muito bom. A massinha devidamente curtida, devidamente fermentada, devidamente maturada. Ela teve uma maturação de 48 horas dessa massa. Então, muito bom. Gente, eu espero que vocês façam. Procura a live lá no YouTube, Facebook, tá lá. Tenho certeza que tá, da massa. O recheio, vocês aprenderam agora, vocês viram como é que faz. O recheio do frango, eu cozi o frango e temperei como se fosse um recheio de coxinha, não tem mal nenhum. O frango fica à vontade de vocês. O importante, ó, é o processo. O processo foi passado, eu espero que a dúvida do meu cliente tenha sido sanada. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenha agregado valor para vocês. E olha, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco isso aqui acaba rápido, num instante, com as criançadas em casa. Espero que vocês de fato tenham gostado. Gostou? Compartilha, dá aquele like. Entra lá no Facebook, eu acho que tem que fazer alguma coisa com relação a... Tem que... Como é que é? O quê? Falar sobre o Facebook, tem que dizer lá alguma coisa no Facebook, dizer, tá gostando? Hashtag desafio do chefe. Pois é, faz aí, mostra pra mim, tira uma foto, manda pra mim, faz diferente, você já sabe fazer? Então escreve como você faz, tira uma foto, manda pra gente, vamos compartilhar as informações. Informação parada dentro da cabeça não vale de nada, vamos divulgar, vamos compartilhar, tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença de todos, eu espero vocês amanhã. Fiquem com Deus, grande beijo, até lá!